Deus abençoe, queridos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebam saudações nesta hora. Quero deixar para vocês aqui a primeira aula do ensinamento de batismo que a gente está começando a dar para vocês. E a gente vai deixar aqui uma das coisas muito importantes que a gente deve ter em conta na hora de ser batizado, na hora de tomar a decisão de ser batizado em nome de Jesus e praticar conforme a palavra diz, né? Ter uma vida nova. A Bíblia nos ensina que devemos ter uma vida nova. E para ter uma vida nova é necessário de ter mudanças. Então, essas mudanças aparecem na Escritura e por meio de versículos bíblicos a gente deve ir tomando essa decisão e essa mudança de vida. O primeiro tema que a gente vai ver aqui, enquanto a estas aulas, é a responsabilidade do crente quando já se batiza, né? Lembrem que a gente chega na igreja como um simpatizante. A gente não chega na igreja nos primeiros dias do culto como já irmão batizado, como já um crente já, não. A gente chega como um amigo, um simpatizante, um visitante. Depois de estar frequentando os cultos, a gente se torna já uma pessoa amiga da palavra de Deus e também depois de ter frequentado já várias vezes os cultos, a gente se torna um crente, né? Mas o crente, ainda que ele crê, não dá um passo para se tornar filho de Deus, porque ainda não obedece à Escritura. É por isso que a gente, para se tornar filho de Deus, deve ir um processo, ou deve levar um processo, que começa por ouvir a palavra de Deus, acreditá-la, né? Praticá-la, obedecê-la e tomar a decisão de seguir a Cristo e começar uma vida nova. Então, por isso, queremos deixar essas aulas aqui, que vão ser muito importantes para nós todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para os batizados, até para os que ainda não são batizados, que querem se batizar um dia. Então, a responsabilidade do crente quando se batiza, ou do crente batizado. O crente quando está batizado recentemente, dizemos que ele recebe muitos privilégios. Colocamos o exemplo de que o filho do presidente da República, só o fato de ser filho do presidente da República, não somente que ele seja o presidente, senão que só com ser o filho do presidente já tem um privilégio grande, né? Todas as escolas abrem as portas para ele, as universidades abrem as portas, né? Dão para ele estudos, abrem portas para que ele se inscreva. Por quê? Porque o filho do presidente tem um privilégio grande. Mas também esse privilégio dá reconhecimento, né, perante as demais pessoas, né, publicamente, falando publicamente, nos dá reconhecimento, mas também nos dá uma responsabilidade, pois na hora em que alguém que tem privilégios comete um erro, ou tem uma falha, ou tem alguma coisa que não devia ter feito, na hora todo mundo vai apontar para a vida da gente. Por quê? Porque há um privilégio. Então, a gente quando é batizado, a gente recebe um privilégio. Qual? Ser chamado filho de Deus. A Escritura diz em João capítulo 1 que a todos os que recebem ao Senhor Jesus, a todos quantos receberem o nome do Senhor e acreditarem no nome do Senhor, Ele, o Senhor mesmo, nos tornará filho dele. Então, quando a gente recebe a Cristo e começa a ouvir a palavra de Deus, acredita, né? E se arrepende, se batiza, recebemos um privilégio de ser chamados filhos de Deus. Então, agora carregamos em nós um privilégio, mas também uma responsabilidade. É por isso que o tema é a responsabilidade da gente, do crente,
quando já é batizado. Então, a Escritura diz em João capítulo 15, versículo 5, versículo 6 e versículo 7, diz: Eu sou a videira, vós sois os galhos, as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam ao fogo que arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, o crente, quando está batizado, o primeiro que ele deve fazer, ou a primeira responsabilidade dele, é permanecer. Permanecer em Cristo. Pois separado dele, nada podemos fazer. Diz a Escritura que se nos separarmos de Cristo, seremos igual que os galhos que caem do tronco da árvore, e que quando caem, eles não continuam mais com vida. Ele se seca, morre e está esperando só ser jogado no fogo. Porque uma folha seca no chão, ela se barre com a vassoura, se junta no lixo e se queima, né? Então, é assim a vida da pessoa quando se separa de Cristo. Por isso ele diz: Eu sou a videira e vós sois as varas. Se permanecem em mim e em vocês, vocês levarão muito fruto. Pois separado de mim, nada podeis fazer. Então, há uma responsabilidade em nós quando nos batizamos e é permanecer. Há pessoas que se batizam e depois se afastam, mas talvez porque nunca conheceram ao Senhor, nunca conheceram a palavra, nunca conheceram a Escritura, ou nunca ouviram, leram, escutaram dizer que separado de Cristo nada podemos fazer, e que uma das nossas primeiras responsabilidades é permanecer, que também é traduzido como perseverar. Então, bem-aventurados os que perseveram até o fim, pois serão salvos. Então, a Escritura também diz em Mateus capítulo 5, versículos 5 e 6, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, os mansos herdarão a terra. Qual terra? Não está falando dessa terra aqui, está falando simbolicamente de algo, um lugar especial que o Senhor nos está preparando ou já preparou para nós lá no céu. Então, quem são os que herdarão a terra? Os mansos. É por isso que a gente, para perseverar, é necessário ser manso. Muitos dizem, ou muitos perguntam, como eu consigo perseverar até o fim? Como eu consigo andar no caminho do Senhor até o fim? Como? Pois, perseverando. E como posso perseverar? O Senhor disse, aprendam a ser mansos. Aprender dele, né? Porque ele nos ensinou a ser mansos e humildes, e porque os mansos herdarão a terra. Quer dizer, é uma das dicas para permanecer é ser manso. Pois quem não é manso, quem é apressado, quem se altera ou quem talvez perde o controle facilmente, é possível que não consiga chegar até o fim ou perseverar até o fim, pois o desespero não leva para nada bom. Então, os filhos de Deus devem ser mansos, tranquilos, sossegados, né? No sentido do evangelho, no sentido da vida espiritual, no sentido da vida cristã, deve ser manso, tentar de levar as coisas com tranquilidade, pois eles herdarão a terra. Disse também ali mesmo no versículo 6 de Mateus 5, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados ou fartos. Então, nós não temos autoridade para fazer julgamento por nós mesmos, a justiça vem de Deus, é por isso que a gente persevera no caminho de Deus, com paciência, com mansidão,
acontecer o que acontecer, ou ver o que houver, você e eu esperamos em Deus. Ser pacientes é uma das nossas também virtudes para poder chegar até o fim e alcançar o galardão. Então, o crente batizado começa tendo as responsabilidades na hora em que recebe a Cristo, se entrega a Cristo e se batiza. Não é que me batizo e pronto, já me batizei, eu já sou crente, já sou cristão, já sou filho de Deus, já está pronto. Se eu quiser desistir, então seguirei sendo filho de Deus. Irmãos, separados de mim, disse o Senhor Jesus, capítulo 15 de João, nada poder fazer. Separados de Jesus, nada poder fazer. Se você e eu nos entregamos a Cristo, devemos permanecer para poder chegar até lá, até a meta final. Então, o crente, quando já é batizado, vou tomar, ou vou colocar, vou deixar registrado o ponto número 1. A gente depois mandará outro link para o ponto número 2. Quando a gente já é batizado e tem essa responsabilidade de ser um filho de Deus, ainda que nós não merecemos ser reconhecidos por ninguém, né? Que culpa tem o filho do presidente da República ser filho do presidente da República, né? Porém, leva um reconhecimento, leva uma responsabilidade, um privilégio ser parte da família presidencial. Então, nós que um dia aceitamos a Cristo e Ele nos adotou como seus filhos pela fé, pois pela fé somos salvos, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Então, nós somos filhos de Deus e só o fato de ser filho de Deus já carregamos essa responsabilidade e esse privilégio de guardar o nome que está invocado na vida de nós. Então, na vida pública, a gente tem várias coisas que nos podem ajudar a ser reconhecidos como filhos de Deus ou identificados como filhos de Deus, mas também tem coisas que nos podem deixar mal ubicados, né? Mal parados e não vem a ser um bom exemplo na vida de um cristão. Por exemplo, na vida pública, ponto número 1, a gente depois que é batizado, eu quero que preste atenção, olha, a gente deve evitar contrair, pegar, adquirir, diz dívidas, falando em coisas materiais, dívidas que não estejam na capacidade de eu cobrir ou de eu cumprir com elas. Quando um cristão é batizado, ele na sua vida pública, por isso que muitos às vezes dizem, Deus só quer de mim o Espírito, eu somente tenho que entregar para ele o meu Espírito, pois ele só quer o Espírito, e não se preocupam pela vida externa também, pela vida pública, pois a gente aqui no mundo vive de carne e de osso, né? A gente, ainda que temos um espírito e uma alma, temos um corpo também neste mundo, e publicamente, por exemplo, se alguém fizer algo publicamente errado, com certeza todo mundo vai apontar. Então é necessário que o crente batizado já, a gente quando já está batizado, tenha muito em conta esses pontos importantes para a gente não deixar o nome do nosso Pai manchado. Pois o que acontece quando a gente pega uma dívida que a gente não consegue pagar, né? Por exemplo, o que pode acontecer? A gente pode cair em descrédito, ou seja, o descrédito é a perda ou diminuição da estima, é a perda de estimação, é a perda de consideração, é a perda de confiança. Quando um crente batizado, por exemplo, eu sou batizado e alguém vem na minha casa, ou eu vou em algum lugar, ou vou no centro, estou visitando, de repente eu vejo alguma coisa muito interessante, muito bonita,
que me faz falta na minha casa e que eu tenho que comprar o que eu devo comprar, né? Porém, a minha estabilidade, a minha economia não chega, não dá para eu comprar, eu devo procurar evitar não me endividar naquilo que eu não consigo pagar agora. Claro, pode chegar um momento em que eu se consiga pagar, e nesse momento em que eu consiga pagar e que eu consiga fazer o meu orçamento, eu poderei fazer, e eu com certeza faço. Mas no momento em que eu não consigo, não posso, estou muito comprometido com outras coisas, com outras atividades, com outros compromissos, né, econômicos, eu tenho que ter em conta isso. Pois, se eu pegar uma dívida que eu não consigo pagar, quando passar o primeiro mês e eu não conseguir pagar, com certeza a loja vai me ligar. Ou a pessoa que me conhece, que eu fiz o crédito, vai me ligar. E talvez me vai dizer, você se atrasou o primeiro mês. E chegará o segundo mês e eu sei muito bem que eu não consigo pagar essa dívida. Então, no segundo ou terceiro mês de dívida, a pessoa que me deu o crédito vai dizer, olha, a gente deu o crédito para você porque você era crente e sabemos que você não pode mentir nem pode falhar desse jeito. Então já as pessoas começam a falar mal de nós e da nossa fé, né? Então, o nome que nós temos invocado na vida da gente, o nome de Jesus, é por isso que a gente se batiza em nome de Jesus. Então, quando a gente começa a ser pois a Bíblia diz: bem-aventurados os que são perseguidos ou vituperados por causa do meu nome. Então muitos pensarão e dirão: ah, sou bem-aventurado porque estão me atacando, estão me dizendo que eu sou crente, que não é para mim ter deixado aquela dívida, e estou sendo vituperado, estou sendo perseguido por causa do nome de Jesus e sou bem-aventurado. Não, não é por isso não. Isso é uma carga que a gente mesmo se colocou, sabendo muito bem que não podia levar e a gente se colocou. Então, é por isso que a nossa vida cristã, a gente deve cuidar ela publicamente. E esse ponto é muito importante. Por quê? Porque eu não posso deixar o nome do meu pai manchado ou pelo chão. Por quê? Porque é um nome que é sobre todo nome. Então, é melhor, a Bíblia nos diz que é melhor aprender a depender de Deus. É melhor aprender a depender do que Deus nos dá. Claro, também não vai ficar ocioso ou preguiçoso em casa, desocupado e esperar tudo que cair do céu, não. Mas sim a depender de Deus. Ou seja, se Deus me deu, com o que Deus me deu, eu tenho que aprender a depender e a me sustentar disso. Então, a Bíblia nos diz que com o suor do nosso rosto comeremos o pão, em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Então a gente não pode ficar também desocupado, a gente tem que trabalhar, né? Fazer algum tipo de trabalho para conseguir o sustento da nossa alimentação, da nossa vida. Porém, se meu sustento não dá para comprar luxos, né, entre aspas, ou coisas que minha família ou minha casa precisa, não é motivo para eu me endividar. Por quê? Porque se eu me endividar sendo um filho de Deus, claro, antes quando não éramos crentes, cristãos, filho de Deus, era outra coisa. Eu podia me endividar e não, não tinha problemas. Eu não ia deixar manchado o nome de ninguém. Mas agora que eu sou convertido e filho de Deus, tenho que ter cuidado com o nome do meu pai, né? Tenho que ter cuidado com o que eu sou, com o que eu estou representando perante a sociedade, um filho de Deus. Amém? Então, tem uns versículos aqui que nos motivam a depender de Deus. Por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 25, diz: por isso vos digo, não andeis ociosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Ou seja, não é motivo, por mais que eu tenha muita necessidade,
não é motivo de eu estar ansioso, apressado em querer conseguir coisas, né, adquirir coisas que agora não posso pagar. Então, é algo que a gente tem que ter em conta, pois os olhos de todo mundo estão em cima da gente, esperando a ver o que a gente vai fazer. E entre eles, o inimigo, esperando a ver qual será o ponto fraco da gente para fazer cair a gente, ou para fazer que a gente fique mal perante as pessoas, perante a sociedade. Então, vamos ter cuidado com isso, né? Diz Lucas capítulo 3, versículo 14. Alguns soldados também perguntaram: "E nós, que devemos fazer?" Então João respondeu: "Não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem." Ou seja, um conselho que João deu para aqueles homens que chegaram, aqueles soldados. Ele diz: contentem-se, né? Se contentam com aquilo que vocês recebem, o seu salário. Nós não podemos ficar tristes ou ficar talvez criticando, né? Ou falando mal, porque o meu salário é pouco, porque não estou ganhando muito, porque isso é uma mixaria. Não podemos chamar nunca a, a bênção que Deus nos permite dar como uma mixaria. Isso não é bom a gente chamar, por exemplo, se Deus me deu um lucro, um ganho, um salário de tanto, eu não posso dizer isso não dá para nada, isso é uma mixaria, não posso, pois tudo que vem para o benefício da minha vida vem de Deus, é Deus que permite. Então, se somos filhos de Deus, é Deus que nos permite chegar à nossa vida os benefícios que tem quiser chegados, ou salário, ou lucro, o ganho, tudo é Deus que permite. Então, nunca sejamos inconformes com o que recebemos. Então, vamos ter em conta isso. Não vamos nos apressar. Não que eu quero comprar aquilo, quero comprar isso. Todos nós precisamos de muitas coisas. Porém, se nos apressarmos, se pegarmos uma dívida que não consigamos pagar, porque podemos pegar uma dívida que consigamos pagar, mas se eu não consigo, eu vou evitar. Por quê? Porque se eu não conseguir pagar, com certeza vão falar mal de mim e vão falar mal até porque eu sou crente e porque eu professo uma fé. Ou eu digo, eu anuncio, eu digo que eu sou crente, que eu sou filho de Deus. O filho de Deus não mente, não fica mal, não evitam estar em confusão. Então é por isso que a gente tem que evitar essas coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 11 diz: "Não estou dizendo isso por me sentir abandonado", fala o apóstolo Paulo, "pois eu aprendi a estar satisfeito com aquilo que eu tenho." Olha, muito importante. Vamos ficar satisfeitos com aquilo que eu tenho. Claro, uma coisa é ficar satisfeito e outra coisa é ficar talvez ali, é, pronto, é o único que eu consegui agora, eu vou ficar me cômodo com isso aqui, eu não vou procurar avançar, não vou procurar crescer, não vou procurar conseguir além mais, né? Trabalhar para seguir crescendo. Também não é ficar conforme, entendeu? O apóstolo Paulo está dizendo é ficar satisfeito com o que eu tenho, ou seja, me satisfazer, quer dizer, cumprir com minhas obrigações até com aquilo que eu estou recebendo. Entendeu? Cumprir com minhas obrigações por aquilo ou com aquilo que eu estou recebendo. Não quer dizer que a gente não pode crescer, a gente vai crescendo sim. A Bíblia nos ensina e nos diz que nós devemos ir como a luz da aurora, né, que vai crescendo e crescendo. Porém, até os dias de hoje, se Deus me tem abençoado com isto eu vou me satisfazer. Não que eu quero me satisfazer outras coisas, mas ainda no meu tempo, Deus te está dando agora isso, satisfaz tua vida,
tua família, teu lar, abençoa todo o que está ao teu redor com o que Deus te está dando agora. Não há necessidade de você se apressar para conseguir outras coisas. Pois o apóstolo Paulo diz, eu não quero dizer que me sinto abandonado, como para que digam que eu sou coitado, não, sino que eu me aprendi a me satisfazer com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu recebo, entendeu? Não é bom a gente falar, isso que eu recebo é uma mixaria, ou isso não dá para nada, não. Satisfaz sua necessidade até onde puder com o que você recebe, com o que você tem, que isso agrada a Deus. E por último, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Amém. Muitos se traspassaram a si mesmo com muitas dores e por cobiça do dinheiro ou do amor ao dinheiro se desviaram da fé. Então, quem se desviou da fé? Muitos crentes, muitos que diziam ser filhos de Deus, evangélicos, cristãos na época de Paulo, ele diz, amaram mais o dinheiro do que as coisas de Deus, não ficavam conforme, né? Não ficavam satisfeitos com o que Deus lhe dava, então tiveram mais amor ao dinheiro e foram atrás do dinheiro. Por isso que o dinheiro se torna, às vezes, um Deus. E por isso que nós devemos aprender a nos satisfazer com o que temos, né? Por quê? Porque se nós não nos satisfazemos com o que temos, iremos atrás do dinheiro, amaremos o dinheiro. E quando amamos o dinheiro, é possível que esqueçamos a Deus. É por isso que Jesus disse, quão difícil é que um rico entre no reino dos céus. Não porque seja rico, senão porque tem mais amor às coisas terrenas, às coisas materiais, ao dinheiro, do que às coisas espirituais, do que a Deus. Então, irmãos, é por isso que a gente tem que ter em conta isso. Se eu tenho, se eu recebo, se eu ganho, se Deus me deu um salário, Deus me deu um lucro, eu vou me satisfazer com isso. Agora não dá para eu conseguir algumas coisas, agora não dá para me comprometer com coisas, com dívidas ou com compromissos econômicos. Não dá. Mas para frente pode dar. Mas por enquanto vou me satisfazer com o que eu tenho. É por isso que esse primeiro ponto, perante a nossa vida pública, é importante. Ter cuidado com os compromissos econômicos. Eu falei de dívida, né? Dívida tem a ver com compromissos econômicos materiais. Mas você pode dizer também evitar contrair, né? Ou pegar compromissos econômicos que eu não consiga pagar ou que eu não consiga cumprir ou cobrir. Então, irmãos, é o primeiro ponto da responsabilidade do crente quando já é batizado e é um ponto da nossa vida pública que é importante a gente ter em conta. Então, que Deus abençoe, queridos irmãos e amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se alguma mensagem, algum comentário, podem deixar ali na caixa de comentários, no link, e estaremos na outra aula ou em outra ocasião respondendo alguns desses comentários ou perguntas. Então, Deus abençoe, em nome de Jesus, e daqui a pouco, depois, em outros dias, estaremos também postando a outra aula seguinte, o outro ponto da vida do crente quando é batizado, na vida pública, o compromisso que temos, a responsabilidade que temos na vida pública. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e a gente fique com Deus, todos nós.